Nessa semana lemos na Torá Parshat Chukat, a porção de Chukat. Chukat significa Chok, estatuto, já falamos disso em outras ocasiões, do tipo de mitzvot especiais chamadas Chukim ou Chok, que são as leis, os preceitos chamados dogmáticos, que não têm explicação racional, não compreendemos o seu significado através do nosso intelecto, e muitas vezes essas leis têm até aspectos paradoxais, parecendo até contraditórios ou contrariando a nossa linha de raciocínio. Esses são os Chukim, e aqui a Torá nos apresenta talvez uma das leis dogmáticas de mais difícil entendimento que o próprio rei Salomão, que era o mais sábio de todos os homens, ele diz que todas as outras leis ele conseguiu entender o significado que há por trás delas, com exceção dessa mitzvah. A Torá aqui nos abre a Parashá falando sobre a mitzvah de purificação através do novilho vermelho, a vaca vermelha. Então é um processo de purificação que é a única maneira de trazer pureza para aquela pessoa que teve contato com morte, com morto, etc. Então, para poder estar no estado de pureza, voltar a entrar no templo, etc., era necessário passar um processo que envolvia cinzas, uma poção que era extraída desse novilho vermelho, que era uma raridade, enfim, que a Torá nos traz essa mitzvah no início da Parashá. E a Parashá então leva o nome de Chukat, que Chukat, Zot Chukat, a Torá, esse é o estatuto da Torá, e como dizendo, esse é o estatuto dogmático. Se a gente procura um modelo de uma lei dogmática que não dá para entender, que no processo dela, por exemplo, ela tinha o poder de purificar as pessoas mais impuras, que estavam no estado de impureza mais grave, mas ao mesmo tempo aquelas pessoas que se ocuparam do processo, elas se tornavam impuras. Há algumas coisas aqui que pelo nosso racional, pela nossa lógica, são de muito difícil, não só de compreensão, mas até de aceitação. Observam os comentaristas, e assim nos traz o Rebbe, que a apresentação dessa parashá, dessa mitzvah, a Torá poderia dizer Zot Chukat Pará. Esse é o estatuto da vaca vermelha, ou Zot Chukat Tahara, ou esse é o estatuto da purificação, do processo de purificação. Mas não, como essa lei é apresentada aqui na Parashá, Zot Chukat Torá, esse é o estatuto, o dogma da Torá. O Rebbe nos diz que a Torá vem nos falar algo aqui como nos dizendo, esse é o estatuto da Torá, esse é o dogma da Torá, na realidade não só essa mitzvah, mas todas as outras mitzvot você deve cumprir da mesma forma e da mesma maneira, tomando essa mitzvah como modelo, tomando ela como exemplo, seguindo da mesma forma, com a mesma atitude. Assim como essa mitzvah você cumpre mesmo sem entender, mesmo sem sentir, mesmo sem se identificar, porque está longe da sua compreensão, aceitação, etc. Assim também, Zot Chukat Torá, esse deve ser o estatuto de toda a Torá. A forma, a atitude ideal e correta de como encarar, de como implementar todas as mitzvot da Torá é do mesmo modo, com essa mesma atitude, encarando como se fosse um dogma. E o que há por trás disso? Algo muito importante nos diz o Rebbe. Enquanto nós cumprimos mitzvot, porque nós entendemos seu significado, entendemos a sua razão, concordamos com isso, até nos identificamos intelectualmente ou emocionalmente com essa mitzvah. Entendemos que não matarás, sei lá, não roubarás, não adulterarás, não, que isso é para o bem de todos nós, para uma sociedade civilizada, ou honrar pai e mãe, assim a própria ética, moral, o humanismo exige, espera, enfim. Mas enquanto cumprimos uma mitzvah, porque assim determina o nosso intelecto, ou assim estabelece a nossa emoção. Então, muitas vezes, ao cumprir essa mitzvah, nós podemos estar cumprindo não tanto a vontade divina, mas sim a vontade própria nossa. Uma vez que nós sabemos que isso é importante, que isso é satisfatório, que isso é benéfico, então ao cumprir essa mitzvah, pode ser que no íntimo, mais do que
buscando satisfazer a vontade divina, a gente esteja querendo satisfazer os nossos próprios valores, os nossos próprios interesses, nossa própria vontade, etc. Já nas mitzvot dogmáticas, que nós não entendemos, não curtimos, nessas mitzvot, a atitude que se espera da pessoa, como a pessoa vai cumprir, isso exige por parte dela até uma autoanulação, deixar de lado o seu intelecto, o seu racional, deixar de lado o seu ego, os seus interesses, sua vontade, sua percepção, seus sentimentos, e fazer simplesmente porque isso é uma ordem divina. Então esse é talvez até o desafio do cumprimento dos dogmas da Huká, daquelas leis que não são compreensíveis, mas essa é a atitude não só correta, mas ideal, e por isso Zot Hukat Torah, Parashá nossa, nos diz que essa atitude deve ser adotada em relação a todas as mitzvot. Cumprir aquela mitzvah que for, não roubar ou não matar, não apenas porque eu acho que isso é incorreto, mas principalmente porque essa é a vontade de Deus. De fato, cumprir mitzvot, quando a gente compreende o significado, isso pode parecer bem mais fácil. E mais do que isso, talvez leve a gente até a cumprir a mitzvah com mais esmero e capricho. Porque uma vez que a gente curte, entende, se identifica, então a gente faz isso talvez com mais gosto e prazer. Por outro lado, ao cumprir as leis dogmáticas, aquelas leis sem explicação, então talvez falte essa vibração espontânea nossa, porém se fala que isso tem um alcance maior. Isso é algo bem mais elevado. Por quê? Porque ao cumprir essas mitzvot, nós realçamos, isso reforça, isso expressa a conexão intrínseca que temos com Deus. O vínculo que temos com Deus, que isso independe da minha vontade e do meu interesse, do meu humor ou da minha disposição, da minha compreensão ou do meu sentimento. Não? Enquanto todos esses fatores estão envolvidos no cumprimento da mitzvah, como nós falamos, não dá para saber se a pessoa está servindo a Deus ou servindo mais a si própria. Não? Quando ele age apenas baseado no seu intelecto, nas suas preferências, etc. Mas nos hukim, justamente nesses dogmas, nessas leis que não se entende o porquê e etc. Aqui o que se expressa e manifesta, o que vem à tona, não é a vontade da pessoa, não é os valores da pessoa, não é o sentimento da pessoa, e sim a disposição de cumprir a vontade divina. Por isso se diz que essa atitude nós devemos adotar no cumprimento de todas as mitzvot. Por isso a Torá nos fala no início da Parashá, Zot Hukat Torah. Esse é o dogma de toda a Torá, porque toda a Torá deve ser cumprida dessa forma. E dessa maneira, conclui o Rebbe, nós também chegamos a outro significado da raiz da palavra Hukat, que além de dogma vem de Hakiká. Hakiká é algo gravado, como gravado na pedra. Uma coisa é a palavra escrita. A palavra escrita pode ser apagada. Mas a palavra gravada, aquilo que está gravado, esculpido na pedra, não dá para apagar. Então, justamente ao cumprir esses preceitos dogmáticos, que eles expressam a nossa ligação profunda com Deus, independente da compreensão do sentimento, etc., através disso se expressa também o quanto a divindade está gravada no nosso ser, não algo que possa ser retirado, apagado, mas isso que está intrinsecamente presente dentro de nós.